Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Sobretudo vocês, torcedores do Fortaleza, torcedores do Lion. Olha só, gente, mais uma vitória do Fortaleza, o que é muito importante, está conseguindo vencer, né? Está conseguindo vencer, isso é muito importante, a equipe está reagindo, a equipe está conseguindo ter momentos em que o protagonismo começa a voltar, em que um certo controle do jogo volta a acontecer por essa equipe do Fortaleza, né? A equipe que foi a campo hoje com tudo, ela entregou dois tempos completamente distintos, né? E em cada um desses tempos de jogo, o que nós tivemos foi dois tipos de fortalezas diferentes, né? Um tipo de fortaleza que é o que o diabo gosta, né? Se me permite o termo, né? É um tipo de fortaleza que vai ao encontro das aspirações dos seus torcedores, e no segundo tempo tivemos, né, um Fortaleza que expressa, permita-me o termo, uma grande covardia, né? E este tipo de fortaleza o torcedor abomina. O torcedor quer que desapareça. O torcedor quer que deixe de existir, né? Então, o primeiro foi realmente acima da média, o segundo foi bastante decepcionante. O fato é que, se nós juntarmos os 90 minutos, né, a gente vai concluir que o resultado foi merecido, o resultado de vitória, apesar do segundo tempo, porque a despeito do segundo tempo do Lion não ter sido de uma qualidade minimamente aceitável, né, o que a equipe do Fortaleza fez no primeiro tempo sustenta a vitória mesmo com o segundo tempo abaixo da expectativa. Este é um ponto bastante interessante. Então, o que a gente precisa, na verdade, é ver muito mais este Fortaleza do primeiro tempo atuando, né? Um Fortaleza que, a despeito de não ter necessariamente um maior percentual de posse de bola, consegue controlar o adversário, consegue controlar o jogo. Foi precisamente o que tivemos no primeiro tempo. Uma equipe que entendeu muito bem o que era a trama do seu adversário, soube fechar muito bem os espaços defensivos, soube frequentar muito bem os espaços ofensivos, soube fazer uma transição muito bem feita, com o Pikachu fazendo um grande jogo, né? O Breno, alguns momentos também importantes para a conexão do jogo da equipe, né? Não foi tão brilhante como, na minha opinião, foi o Pikachu, mas foi importante para a conexão do tipo de jogo que o Fortaleza precisava fazer no primeiro tempo, né? Conexão, né, de muitas ações, das suas ações em campo com outras ações que redundava naquelas ações importantes do esquema tático, né? Também tivemos, né, ali no centro do campo, um jogador como o Pochettino, que também teve alguns momentos importantes, e mais do que isso, ele também conseguiu conectar ações importantes para que o rendimento da equipe na primeira etapa fosse muito acima da média, tá? Então foi um Fortaleza muito diferente neste primeiro tempo. Antes de continuar com essa conversa, permita-me só apenas, gente, chamar a atenção para o fato de que esse vídeo aqui tem patrocínio, né? Eu preciso falar do patrocinador, né? É o OneXBet, né? Você me permite aí a indelicadeza de falar disso? Então, parênteses para falar que a OneXBet, para você que curte uma aposta esportiva, é a casa de aposta que você deve utilizar para fazer sua fezinha, tá? Porque ela é a mais confiável do mundo lá na Europa, e ela é também aquela casa de aposta que entrega rapidamente os seus lucros, sem nenhuma burocracia, sem nenhum problema, independente do seu lucro, né? For pequeno ou grande. Você pede o saque, faz o pedido de saque e o valor entra na sua conta imediatamente, sem nenhuma burocracia, tá? E neste momento você percebe que tem casas de aposta que é bem diferente umas das outras, tá? Então, se você não conhece a OneXBet, utilize o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá para que você consiga ter acesso a uma das melhores e mais sérias casas de apostas do mercado, tá? Que não vai ficar se envolvendo em polêmica, que não tem nenhum problema por aí, não. Mas use também o código promocional ONEXJOSA para você ter o direito ao bônus de até R$ 3.000, tá? No seu primeiro depósito, tá bom, gente? Então, fechando aí o parêntese e voltando a falar da partida. A gente teve um Fortaleza que conseguiu entender muito bem o que era o seu adversário. A gente teve um Fortaleza que teve no total da partida a 37% de posse de bola, jogando nos seus domínios contra a equipe chamada Juventude. É isso mesmo, não foi contra o Flamengo, não foi contra o Palmeiras, não foi contra o Corinthians, não foi contra o Botafogo, foi contra o Juventude, que é uma equipe que está lutando na Série A apenas para permanecer na Série A do futebol brasileiro, tá? Só que esse Fortaleza, que teve um menor percentual de posse de bola, ele mostrou no primeiro tempo que ter posse de bola maior ou menor não é o que age mais importante, mas sim a qualidade do domínio que você tem, que você exerce sobre o adversário com maior
ou menor percentual de posse de bola. O controle do jogo sobre o adversário é o que mais importa, e isso o Fortaleza faz de forma brilhante no primeiro tempo. Se nós olharmos para o número de finalizações, a gente vai perceber que o Fortaleza, ao longo do jogo, teve 19 finalizações contra 12 finalizações do Juventude. Ora, o Fortaleza teve 37% de posse de bola e conseguiu finalizar 19 vezes. Ou seja, não importa o tipo de jogo, o fato é que esse tipo de jogo estava sendo muito eficiente. A gente teve ali um número de finalizações em direção ao gol, num total de 7, o que é, na verdade, o mínimo aí do aceitável em relação ao número total de finalizações, enquanto a Juventude teve um número de 3, né, em relação a 12, um número menor, um percentual menor do que foi o percentual do Fortaleza. Tivemos também ali uma troca de passes muito menor do Fortaleza em relação à Juventude, mas foi uma troca de passe muito mais eficiente, notadamente na primeira etapa, né? Então, o jogo do Fortaleza aconteceu, porque o esquema tático estava muito bem definido dentro de campo. E quando a gente para pensar quem foi o melhor jogador do Fortaleza hoje na partida, não tem dificuldade, evidentemente, para pontuar isso. Vamos, né, falar sobretudo do primeiro tempo, porque o esquema tático estava muito ajustado. E quando isso acontece, o esquema tático acaba relevando bastante o jogo de todos os jogadores, de todos os atletas em campo, né? Então, as individualidades acabam ganhando muito quando o esquema tático está muito bem trabalhado. O que nós vimos no primeiro tempo foi justamente isso. O Fortaleza que tinha ali um esquema que funcionava com uma leitura precisa do que eram as ideias, né, para configurar esse esquema dentro de campo, né? Os jogadores entenderam muito bem o que fazer em campo, né? Então, corriam corretamente, né? Atacavam os espaços de forma correta, faziam ultrapassagem de forma correta, se associava muito bem em vários espaços do campo, sobretudo quando fazia ultrapassagem, né? Enquanto o Juventude, que não estava necessariamente jogando tão mal, não tinha a menor condição de ter o controle do jogo, não conseguia ficar com a bola, não sabia muito bem o que fazer com a bola. Então, o Laio consegue abrir o placar imediatamente, né, com o Lucero, né, aos 21 minutos, com o pênalti. Esse gol de pênalti foi um pênalti assim que foi pênalti, não sei qual foi o objetivo do VAR naquele caso, e o Pikachu acaba fazendo, nos acréscimos do primeiro tempo, o segundo gol. É uma trama importante, com muita coletividade e presença nela, redundando no segundo gol do Fortaleza, o que mostra também a qualidade do esquema tático e também dos treinamentos do professor Vojvoda para os seus jogadores, né? E aí, meus amigos, temos o intervalo, e da volta no intervalo temos um jogo completamente diferente. Na volta no intervalo, a gente tem aquele Fortaleza decepcionante. A gente tem aquele Fortaleza que, às vezes, insiste ainda em praticar esse jogo, né? Danoso, né? Esse jogo, né? Medroso. Esse jogo que pode resultar em resultados muito complicados, né? Em números muito ruins, né? E aí o Fortaleza vai se cansando de praticar esse jogo. Se teve ali 2-0, por que não continuar? Então, veja, o Vojvoda, que já foi um seguidor do Bielsa, e já não é mais, diga-se, né? O Bielsa chegou a falar num certo momento que se você tem o controle do jogo, você consegue fazer um resultado importante no jogo, né? Qual é o objetivo de você mudar essa proposta se você está conseguindo destruir o adversário? Por que não continuar com a mesma proposta? Qual é o objetivo de você modificar a proposta, fazer algo diferente, se aquilo que você estava fazendo estava funcionando muito bem? Por certo que o adversário vai tentar incomodar, vai tentar danificar esses planos, né, para que o jogo da equipe que dominava não seja o mesmo, mas a insistência é muito importante. No entanto, Fortaleza faz algo completamente diferente. Praticamente desiste de ser protagonista da partida, entrega esse domínio para a equipe do Juventude. O Juventude começa a jogar com muita vontade na Arena Castelão, começa a ter ali o domínio pouco a pouco do jogo, começa a assim, encurtar os espaços para o Fortaleza, começa a fazer o Fortaleza ter apenas um campo, né, para atuar. O Fortaleza aceita esse tipo de postura, recua, né, tenta compactar suas linhas no campo de defesa, vai chamando o Juventude, vai entregando força para o Juventude, vai se fragilizando, entregando força para a equipe de Caxias do Sul, né? Então, a equipe do Juventude consegue fazer um gol, de certa forma, um pouco tardiamente, mas até o gol do Juventude, apesar dos erros do Fortaleza, nós não tínhamos esse recuo tão acentuado como ele aconteceu depois do gol do Juventude, que aí, meus amigos, foi uma situação trágica. Neste momento, o que a gente percebeu ali? A gente percebeu claramente que o professor Vojvoda não sabia o que fazer, né? Parece que o Fortaleza estava esperando que o juiz
a terminar essa partida. Meus amigos, o jogo termina aos 90. Se você puder terminar o jogo aos 75, eu agradeço. Não, já passou de 75. Se você puder acabar o jogo aos 80, eu agradeço. O que mais o Fortaleza aparentemente queria é que o juiz apitasse o fim do jogo. O Fortaleza não conseguia reagir. O Fortaleza se colocou numa situação, né, de domínio, né, de ser dominado pelo adversário, do qual ele não conseguiu fugir. E aí esse Fortaleza passou a ser refém, né, da circunstância do futebol. E uma equipe que quer ter objetivos no campeonato não pode se colocar nessa situação. Né? O que a gente percebeu ali foi que o Voivoda teve dificuldade, na verdade. Primeiro, ele adotou, é por causa dele que a equipe adota essa postura, e quando a equipe começa a sentir muito, né, os efeitos colaterais e negativos dessa postura adotada, né, o professor Voivoda passa a manifestar dificuldade, né, em relação ao que ele poderia fazer. A sua leitura do jogo fica completamente danificada e ele não consegue entregar nenhum tipo de ação que possa socorrer a equipe, tirar a equipe daquela situação de pressão, né? Então, o Fortaleza é pressionado pela Juventude poderia ter empatado a partida, não sabemos o que aconteceria se o empate acontecesse, né? Mas eu diria para você que o mais importante foi que acabou o jogo, né, quando chegou ali aos 90 minutos, né? Porque se tivesse mais minutos, a situação poderia ser muito complicada. Agora, a questão é, precisa disso? Precisa viver isso? Claramente que não precisa viver isso, né? Então tivemos duas situações muito opostas. No primeiro tempo, uma equipe jogando muita bola, no segundo tempo, uma equipe se traindo completamente em relação aos seus objetivos. É lamentável que precisa desse tipo de postura. Não é necessário. O Juventude não pode ser encarado como um time tão poderoso assim numa partida, ainda que a equipe do Laio esteja ganhando, a ponto de recuar tanto para o Juventude. Afinal de contas, com todo respeito à equipe de Caxias do Sul, é uma equipe que está lutando contra o rebaixamento na Série A do futebol brasileiro. O Fortaleza não pode ser dominado num tempo de jogo que seja por uma equipe que está apenas lutando para permanecer na primeira divisão. Não tem sentido e não é necessário praticar esse tipo de jogo. De qualquer maneira, volto a dizer, né, o que já falei no começo, né, juntando os 45 minutos iniciais e os finais, podemos dizer que o Laio mereceu sim essa vitória. E o mais importante é que ela aconteceu. O Fortaleza consegue novamente uma vitória, vai subindo evidentemente na tabela. Agora, pelo amor de Deus, vamos tirar lições, né, desse tipo de postura equivocada que ela é adotada pelo Fortaleza em alguns momentos, né? Porque quando ela é adotada, ainda que a equipe consiga vencer em alguns momentos, né, vence nas mesmas dificuldades que venceu a equipe de Caxias do Sul no dia de hoje, né? Então, não precisa praticar esse tipo de jogo. As lições estão sendo aí oferecidas para que a comissão técnica entenda o que está acontecendo e não pratique mais esse tipo de covardia que não tem nada a ver com o Laio, né? O verdadeiro Laio, o verdadeiro Fortaleza, na verdade, o Fortaleza da essência, aquele Fortaleza de 2021, é o Fortaleza do primeiro tempo. Ele mostrou que pode realmente se conectar com os seus melhores dias a partir do que foi esse projeto aí que tem a chegada do Voivoda em 2021. Por que não praticar mais esse jogo? Por que desistir do jogo? Por que dar campo para uma equipe tão enfim, complicada, não, limitada mesmo, como a equipe do Juventude? Para que precisa disso? Não é necessário. Além do que, entregam sofrimento, entregam atenção para o torcedor do Fortaleza e para a torcedora do Laio, que também é uma atenção desnecessária. Não precisa disso, né? Há também momentos de raiva do torcedor em relação à equipe, em relação ao Voivoda. Para que precisa disso? Então, acho que precisa ter um ajuste aí nessa questão aí, né? Essa questão de essa postura acovardada que não tem nada a ver com Fortaleza, porque o Fortaleza de verdade, na minha opinião, é o Fortaleza do primeiro tempo, e ele precisa estar presente durante os 90 minutos da partida, e não apenas em 45. Como eu disse, contudo, o que mais importou foi a vitória do Laio, tá bom, gente? É isso.